Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A paz de Cristo seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Eu venho até a vocês neste dia maravilhoso da parte de Deus trazer uma palavra poderosa, uma palavra que vai criar em você talvez o desejo de querer se voltar para Deus, se assim você quiser. Porque Deus ele declarou dizendo o seguinte, que aqueles que se achegarem a mim, eu me achegarei a eles. Glória a Deus. Antes de tudo, eu gostaria mais uma vez de convidar a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, você que nesse momento talvez irá de ouvir essa mensagem, a se inscrever no meu canal que eu criei no YouTube, já está a caminho de 1 ano. O nome do meu canal é Inocêncio Walter Buanzi. Entra no meu perfil, eu deixei lá o link do meu canal, se inscreva, dá um like. Fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer, ao mesmo tempo dando condições para que a palavra de Deus ela seja pregada em todo o mundo. Porque existem muitas pessoas que nesse momento se encontram aflitas, se encontram desesperadas, se encontram sem rumo, sem direção, porque infelizmente as pessoas não conhecem Deus. Não conhecem Deus porque as pessoas não priorizam o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Por isso que Deus ele enviou homens e mulheres de Deus com coragem de levar a palavra dele aos 4 cantos do mundo, para que assim muita gente tenha acesso à palavra de Deus. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos ouvir a palavra de Deus. A mensagem que você irá de ouvir hoje, que o Espírito Santo me iluminou nessa semana, é uma mensagem tão forte, tão poderosa. Eu posso te dizer em nome do Senhor Jesus que essa mensagem que o Espírito Santo irá de falar através de mim, irá de criar em você um impacto, um desejo de se voltar para Deus. Porque nós precisamos se voltar para Deus, porque os dias são maus. Há uma escassez, há uma necessidade grande de se ouvir a palavra de Deus. Eu vou fazer a oração e em seguida assim vamos ouvir a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai querido, amado, em o nome do Senhor Jesus, é sempre um eterno prazer estar na Tua santa e maravilhosa presença. Deus Pai, Deus querido, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus grande, cuja sua bondade e a sua misericórdia dura mais de 1000 gerações. Santo Deus, o Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde o homem jamais viu nem capaz de ver. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Senhor Jesus, dá-me graça, dá-me intrepidez, dá-me coragem, Senhor, para pregar a tua palavra. A tua palavra ela é poderosa, ela é mais doce do que o mel. A tua palavra, Deus, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais íntimo do ser humano, a ponto de fazer divisão entre a junta e as medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que essa palavra que o Espírito Santo irá de falar através de mim possa criar transformação, possa criar mudança na vida dessa pessoa que irá de ouvir. Deus, toma a direção desse momento. Dá-me graça para falar a tua palavra, e que o teu nome, que o nome do Senhor Jesus, ele seja exaltado e glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu estou aqui com a palavra de Deus da Bíblia Sagrada, conforme eu venho sempre batendo na mesma tecla. Leia a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós nos parecemos com Deus. Por quê? Porque a palavra ela diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso só pode se tornar visível na nossa vida se nós estamos em comunhão com a palavra de Deus todos os dias. Amém? Por isso, você que não tem uma Bíblia, eu incentivo você a ler uma Bíblia, a ter uma Bíblia contigo e a fazer esforço de ler. Mas missionário é difícil ler a Bíblia. Então faz o seguinte, começa a ler o Novo Testamento. Tenta por dia ler 5 capítulos. Mesmo que você não tiver a entender, eu aconselho você a fazer uma oração antes de ler a palavra do Senhor. Começa no Novo Testamento, começa a ler os Evangelhos. E mesmo que você não estiver a entender, continua a persistir no desejo
que um dia você irá de conseguir de ler a palavra do Senhor, amém? Muito bem, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, vamos ler no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela começa com o livro de Gênesis, depois vem o segundo livro do Antigo Testamento, que é o livro de Êxodo. Capítulo de número 3, versículo 4 e 5, o título é Moisés e a sarça em chama. Diz assim o texto sagrado: O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 5. Então disse Deus: Não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Glória a Deus. A terceira palavra que nós vamos ler se encontra no livro de Êxodo, no mesmo livro, no capítulo de número 24. Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 15. Diz o texto sagrado. O tema é Moisés na presença de Deus. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a quarta palavra que vamos ler também está no mesmo livro, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 6 e versículo de número 9. O título é o bezerro de ouro. Versículo de número 6. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Versículo de número 9. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. A sexta palavra se encontra no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Deuteronômio é o quinto livro da Antiga Aliança. Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 6, diz o texto sagrado: Ele sepultou, o tema é a morte de Moisés. Ele sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. E a outra palavra que vamos ler se encontra no mesmo livro, no livro de Deuteronômio, capítulo de número... É muita coisa para falar, por isso eu tenho que ler, que é para você entender o que eu vou falar. O Espírito Santo irá te falar através de mim. Deuteronômio, capítulo de número 9, versículo de número 9, diz o texto sagrado: Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com você, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Versículo 18. Depois prostrei-me perante o Senhor, outros 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. E a última palavra que vamos ler se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo de 1 a 17, o título é a Transfiguração. Versículo de número 1, 2, 3, diz o texto sagrado: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu partilhar com vocês, o título é Moisés no topo do monte Sinai e a corrupção e a obstinação dos filhos de Israel debaixo do monte Sinai. Para começar, uma introdução rápida. Missionário, o que significa a palavra Moisés ou o nome Moisés? O nome Moisés vem do hebraico Moísa, ou seja, significa tirado das águas.
E a primeira pergunta que vamos começar aqui com a pregação é: quantas vezes Moisés subiu ao monte missionário? A palavra de Deus ela nos dá a resposta. Moisés ele subiu ao monte 3 vezes. A primeira vez nós lemos, está no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 4 e 5, quando Moisés ele teve um encontro com Deus. Algo interessante. A história ela diz que quando Moisés ele teve o primeiro encontro com Deus, que Deus o chamou para subir no monte, para Deus conversar com ele, para Deus revelar o mistério dele para Moisés. Moisés ele tinha 40 anos de idade quando subiu no Monte Sinai. E algo estranho aconteceu, por quê? Porque Moisés ele fugiu como peregrino para a terra para uma outra terra estranha, buscando auxílio, porque ele era fugitivo no Egito. Ele queria fazer justiça, ele pensou que a família dele no passado, a família hebraica, tinha revelado que ele era o escolhido de Deus para libertar o povo. Por isso que ele foi viver no palácio. Então, Moisés ele criou aquela cena, matou um egípcio, enterrou debaixo de uma areia. Aquilo foi revelado, foi dito para o faraó que estava na época no topo como governador do Egito. E Moisés, com aquele medo, ele fugiu no Egito. Ele chegou no deserto, ficou lá, tinha 40 anos. O que é que Deus, a história diz que Moisés era pastor de ovelhas. E teve um tempo que Moisés ele se sentiu frustrado, ele ficou perturbado porque ele tinha traumas na alma. E um dos traumas é que ele tinha matado um soldado egípcio para defender um hebreu. E só que naquele momento, quando Moisés ele estava na casa de Jetro, que era o seu sogro, aconteceu algo interessante. Ele era pastor de ovelhas, o trabalho que foi lhe proposto lá, naquela terra estrangeira onde Moisés estava. E algo interessante aconteceu com o pastor de ovelha. Ele tinha perdido, uma das ovelhas tinha se perdido junto em direção ao lado do monte. Algo estranho aconteceu, por quê? Porque Moisés, a ovelha normalmente não se perde em direção ao monte. E aquele monte aí, já havia dito para Moisés que era um monte sagrado. Deus fala naquele monte. Ele ouviu aquilo, mas Deus ele criou algo estranho, algo propositado pelo próprio Deus. Deus permitiu com que uma das ovelhas de Jetro se perdesse aí ao lado do monte. E a geografia bíblica diz isso porque Moisés, a ovelha normalmente não tem relva no monte. Mas Deus criou aquela situação, por quê? Porque à medida que Moisés ele foi procurando a ovelha, ele não encontrou a ovelha, mas algo estranho aconteceu. Ele viu a sarça que ardia, o fogo não se consumia. Aí então, Moisés, naquela curiosidade, ele tentou se aproximar. Deus chamou a Moisés e disse: olha, não se aproxime, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Algo estranho. Moisés nunca tinha conversado com Deus, mas a primeira vez que Deus foi falar com Moisés, Deus chamou Moisés pelo nome. Glória a Deus. Isso significa dizer, meu amigo, minha amiga, que Deus ele sabe quem eu sou, quem você é. Mas claro, para Deus chamar alguém pelo nome, é de suma importância que essa pessoa seja escolhida por Deus. Então, essa é a primeira experiência que Moisés teve. Porque eu disse que Moisés subiu 3 vezes ao monte. A primeira vez ele subiu no monte para buscar a ovelha, ele teve um encontro com Deus lá. Deus revelou-se para Moisés. A segunda vez está no capítulo 24, no versículo número 15, que Deus ele falou que é para ele subir ao cume no topo do monte, que é para ir buscar as tábuas da lei que ele havia se revelado, que ia servir como instrução para os filhos de Israel. E a terceira vez que Moisés subiu ao monte está no capítulo 34, no versículo 4, quando ele tinha visto o povo adorar o bezerro, ele destruiu as 2 tábuas da lei. Ele subiu ao monte 3 vezes. E a segunda pergunta sobre Moisés é: por que só Moisés missionário subiu ao monte? É o que eu tinha dito. Moisés era escolhido por Deus. Deus escolheu Moisés desde o ventre da mãe de Moisés. Porque Deus havia dito para Abraão que ia acontecer quando o povo de Israel ele ficou no Egito 430 anos a sofrer como escravo nas mãos de Faraó e dos egípcios. Deus ele havia dito que poderia levantar um libertador, e esse libertador era Moisés. Terceira pergunta: por que então o povo ele teve medo de se aproximar do monte quando Deus havia libertado o povo e havia dito para Moisés levar no deserto?
Mas teve um dia que Deus ele queria se revelar para o povo. Deus ele falou, olha, Moisés, santifica o povo. Fala aqui para eles se absterem das contaminações, das coisas que não prestam, porque eu vou me revelar para eles. Santifica o povo. Mas só que o povo ele tinha medo de se aproximar de Deus, porque a presença era algo tão forte que eles não estavam habituados. Mas Moisés não se sentiu acanhado, não se sentiu aflito, Moisés ele já estava habituado com a presença de Deus. É isso que acontece atualmente. As pessoas, elas não conseguem se aproximar de Deus, primeiro porque as pessoas não têm o desejo de conhecer a Deus. E quando Deus chama a pessoa, Deus convida a pessoa para vir até Ele, a reação é de medo. Quantas pessoas hoje têm medo de orar? Quantas pessoas hoje têm medo de ler a palavra do Senhor? Quantas pessoas hoje têm vergonha e medo de ir para a igreja? É porque essas pessoas não conhecem a Deus, não têm desejo de voltar para Deus, mas o medo ele pode ser quebrado a partir do momento que nós temos o desejo de se aproximar de Deus. Mas só que o povo, o que eles fizeram? Eles ficaram na covardia, falaram, não Moisés, não fala a Deus. Não fala a Deus quando seja você o nosso intermediário através de Moisés. Ele ficou espantado com aquilo, porque eles pensavam que o povo poderia ter a ousadia de fazer perguntas para Deus, mas a reação do povo foi completamente covarde. A quarta pergunta é, por que o povo pressionou Arão a construir um bezerro de ouro? Por que o povo pressionou Arão a construir um bezerro de ouro? Algo interessante aqui que o Espírito Santo ele me iluminou essa semana, que eu estava a pensar sobre isso. Imagina só, olha, Deus, quando o povo de Israel eles tinham saído do Egito, que Deus ele tirou o povo de Israel do Egito, e havia dito eles vão entrar para Canaã, vão entrar para a terra prometida, para a terra que sob juramento, Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas só que o povo, Moisés disse, olha, é o seguinte, olha, Deus ele mandou para trazer todos vocês, eles passaram pelo deserto, já no caminho do deserto, eles ficaram 40 anos, era para ficar 40 dias, mas virou 40 anos por quê? Porque eles viviam o tempo todo tentando a Deus. Mínima necessidade que eles tinham, eles faziam chantagem para Deus. E é exatamente isso que as pessoas hoje fazem. As pessoas falam a mesma coisa, as pessoas chantageiam Deus. Se Deus não faz isso na minha vida, eu não vou orar. Se Deus não faz isso na minha vida, eu não vou fazer isso. Quer dizer, as pessoas transformaram a Deus como um empregado. Está completamente errado. Então, foi isso que o povo fez. Mas só que quando Deus ele queria disciplinar o povo, por isso que Deus ele escolheu Moisés, e Deus disse a Moisés, olha, sobe aqui no cume do monte, Êxodo capítulo 24, versículo 15, eu vou te dar as tábuas da lei, para você transmitir a disciplina, os meus ensinamentos para o povo, que é para o povo ser um povo melhor, que é para o povo ser um povo santo. E algo estranho aconteceu, eles pressionaram Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés. A história diz que Moisés, quando ele subiu, disse, olha, Arão, vocês ficam aqui debaixo do monte, eu vou subir com Josué, porque Josué era o servidor de Moisés. Era aquele que ficava sempre com Moisés. Moisés disse que para Arão e Hur, e todos ficaram, todo mundo ficar para baixo, porque ele ia subir no monte, num período de 40 dias, ele ia estar no monte com Deus. E aqui vem a segunda pergunta. Por que Arão construiu um bezerro de ouro? Aqui começa a pregação. Olha, algo estranho aconteceu. O povo ele viu que Arão, ele viu que Moisés demorava para voltar. Mas só que aquele povo tinha uma memória curta, porque Moisés disse, eu estou aí para o monte, estou aí falar com Deus, eu vou descer com as tábuas da lei e vou falar com vocês. E vou transmitir a mensagem de Deus para vocês. Mas algo estranho aconteceu, por quê? Porque enquanto Moisés ele estava no monte, no cume do monte, sozinho com Deus, glória a Deus. Deus ele falou para Moisés, olha Moisés, desce porque o povo se corrompeu. E Deus falou, Moisés, esse povo é um povo obstinado. A palavra obstinado significa ser agarrado firmemente a uma ideia, mesmo que ela estiver errada. Israel era um povo idólatra. Eu havia dito para vocês que eles ficaram 430 anos no Egito. O que significa dizer que nesses 430 anos que eles ficaram no Egito, na servidão como escravos, eles não adoravam só a Deus, eles foram mergulhados na doutrina e na religião dos egípcios. Deus como Asíris, Anubis, Ra, os deuses pagãos que os egípcios adoravam, Israel acabou por adorar esses deuses também. E eles estão na consciência que Deus é algo visível. Para ser Deus eles tinham que ver.
Por isso que eles pressionaram Arão, que é para Arão construir um bezerro de ouro. Ou seja, eles pressionaram Arão, irmão de Moisés, que é para Arão reduzir a presença de Deus em um bezerro de ouro. Eles cometeram um pecado grave. É por isso que Deus falou, Moisés, esse povo é um povo obstinado. Esse povo é um povo idólatra. É firmemente a idolatria. Porque Deus, antes daquele episódio acontecer, eles viram a manifestação. É claro, Deus é Espírito. A palavra de Deus declara no Evangelho de João que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Meu irmão, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é carne. Deus é Espírito. E o que aconteceu? Deus se manifestou para Israel de maneira visível. Eles viram milagres jamais notáveis na história. Eles viram Deus lançando pragas no Egito, que é para destruir os egípcios, que é para pressionar o faraó para lhes tirar da escravidão. Eles viram um dos maiores milagres da história, a abertura do Mar Vermelho. Eles viram o mar se abrir em seco e eles a passarem. E eles viram o poder de Deus a segurar os dois lados do mar e eles passaram a ser algo extraordinário. Mesmo depois desse milagre extraordinário que Deus fez na vida dele e de outros, como por exemplo, quando eles tinham fome e ficaram a pressionar Moisés, Deus fez cordões, ou seja, carnes do mar, que é para eles se alimentarem. Mesmo de tantos milagres que o povo de Israel fez, eles eram um povo obstinado. Eles eram inclinados à idolatria. Eles eram inclinados à idolatria. Agora, missionário inocente, o que representa o bezerro de ouro nos dias de hoje? É exatamente isso que eu acabei de falar. O bezerro de ouro representa a idolatria, representa o amor ao dinheiro. As pessoas hoje do século XXI, as pessoas são superamente materialistas. As pessoas só buscam a Deus, ou só se voltam para Deus, ou só têm desejo de vir para Deus se as pessoas querem, por exemplo, que Deus supra uma necessidade. As pessoas vêm para o Evangelho por quê? Porque as pessoas têm problema no casamento, têm problema no trabalho, têm problema na família, têm problema na vida amorosa. Eu não estou contra, eu não estou a falar que Deus não resolve esses problemas. Deus resolve esses problemas. Quando nós focalizamos a Deus como isso, como as necessidades do ser humano do dia a dia, nós estamos a reduzir a Deus em um bezerro de ouro. Foi exatamente isso que os filhos de Israel fizeram enquanto que Moisés estava no topo, no topo do Monte Sinai, quando eles reduziram a Deus em um bezerro, de pressionar a Arão. E a sétima pergunta, o que aprendemos então, missionário, com o bezerro de ouro? Olha, é muito triste que eu falar, mas eu tenho que falar porque o Espírito Santo ele colocou isso no meu coração. Quando Moisés desceu do monte, Deus disse, olha, Moisés desce. O povo é um povo obstinado e o povo se corrompeu. Algo interessante, no versículo 6 diz que o povo, para além de fazer o bezerro de ouro, então a prestar atenção, meu irmão, eles haviam se entregado à comida e às bebidas e às farras e às festas. Ou seja, para além deles cometerem já o pior grave erro, que era fazer o bezerro de ouro, eles aproveitaram aquele momento que é para festejar, que é para se prostituir, que é para comer além do normal, que é para pecarem contra o corpo. E Deus não suportou aquilo. Deus falou para Moisés, olha, eu vou matar esse povo. Presta atenção, não é o diabo, não, é Deus. Deus falou a Moisés, eu vou matar esse povo. Deus tarda a irar-se, mas Deus se ira. Não se engana, meu irmão. Não se engana, porque as pessoas pensam que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é também fogo consumidor. Não foi o diabo, o próprio Deus queria matar aquele povo. Mas nós aprendemos algo interessante, porque nesse momento, quando Moisés havia visto aquilo, Moisés ele agiu como intercessor, fez aquilo que Cristo ele fez por nós. Porque nós não merecemos a salvação, nós não merecemos nada, porque nós somos pecadores. Nós nascemos no pecado, o pecado está infiltrado nos nossos membros, mas o que é que Cristo ele faz? Ele intercede ao Pai por nós diariamente, com gemidos inexprimíveis, junto com o Espírito Santo. E Moisés, ele intercedeu pelo povo. Ele, quando viu aquela cena, ele falou para Arão, o que é que você fizeste, meu irmão? Arão, ele falou a verdade para Moisés, mas não fui eu, foi esse povo. Você sabe que o povo é inclinado para o mal. Assim como aquele povo é a geração que nós vemos atualmente. As pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem a pregação do Evangelho, mas mesmo assim as pessoas estão sempre inclinadas para o mal.
As pessoas estão inclinadas à pornografia, as pessoas estão inclinadas à prostituição, as pessoas estão inclinadas à idolatria, as pessoas estão inclinadas ao vício, as pessoas estão inclinadas às fofocas, as pessoas estão inclinadas a tudo aquilo que não presta. À desobediência, ao roubo, aos assassinatos, tudo aquilo que não presta, o ser humano é inclinado. O pecado está enraizado nos nossos membros. É por isso que Arão falou para Moisés, o povo, você sabe, meu irmão, ele está inclinado para o mal. E Deus falou, Moisés, eu vou castigar, eu vou destruir esse povo, Moisés. Eu vou destruir esse povo. Mas Moisés, ele fez o que Cristo fez, ele intercedeu pelaquele povo. Deus falou o seguinte, olha, faz uma separação. Chama aqui aqueles que não estão do lado do bezerro de ouro. Aqueles que não pecaram, que não cometeram, que não adoraram o ídolo. Apareceram os da tribo de Levi. E Moisés falou para ele o seguinte, olha, é para matar os idólatras. Os levitas não tiveram medo, meu irmão. Eles falaram, adoraram ídolos, então não são nossos irmãos. Moisés falou, é para matar até irmão e amigo. Mas eles fizeram o que? Eles preferiram fazer o que Deus queria. A ira de Deus se manifestou através dos levitas. Os levitas eles mataram muita gente naquele dia. Os levitas da tribo de Levi mataram com faca, mataram amigo, mataram irmão, mataram pai, mataram irmão. Dizem que adorou a ídolo, eles mataram, porque eles fizeram aquilo que Deus havia dito para Moisés. Morreu muita gente naquele dia. Morreu muita gente naquele dia. Agora, a oitava pergunta é, quantas vezes missionário Moisés ele jejuou? A palavra de Deus ela tem a resposta no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 9, no versículo 9 e 18, diz que Moisés ele jejuou 40 dias. No versículo 9 fala que Moisés, a primeira vez ele subiu ao Monte Sinai, ele foi buscar as primeiras 2 tábuas da lei, e no texto diz que ele ficou 40 dias, na primeira vez que ele subiu, sem comer nada e sem beber nenhum líquido. Ele fez jejum de 80 dias. A segunda vez, foi a segunda vez, quando ele viu o povo adorar ídolo, ele subiu novamente no monte e ficou mais 40 dias, mais 40 noites, sem comer nada, sem beber. Ou seja, Moisés ele fez um jejum total, 80 dias. Como é possível? Isso é possível, meu irmão, quando nós temos fome e sede de Deus. Moisés fez abstinência total. E eu quero falar algo rápido sobre o jejum, porque o jejum aponta para a santificação. O jejum quebra, meu irmão, da vontade da carne. Sabe por que as pessoas vivem no pecado? Ou sabe por que as pessoas elas estão sempre a fazer aquilo que não presta? Porque a inclinação delas é sempre para o mal. Mesmo que a nossa natureza, mesmo que a nossa carne, ela estiver a pegar fogo, a partir do momento que nós nos conectamos a Deus e tomamos a decisão de se abster, ou seja, se abster da pornografia, se abster das músicas que não tem nada das músicas que nos contaminam, ou seja, das músicas imundanas, se abster de tudo aquilo que não presta e conectamos a nossa memória, o nosso tempo para Deus, nós mortificamos a carne, meu irmão. Foi isso que Moisés fez. Moisés jejuou 80 dias. Porque o nosso mestre, o Messias, fez 40. Moisés, ele fez 80 dias, meu irmão. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que isso é possível quando nós temos fome e sede de Deus. Que o exemplo de Moisés sirva de lição para nós, meu irmão. Você que está me ouvindo, que talvez é cristão, você está muito envolvido com o mundo. Você se envolveste muito com as coisas desse mundo. A tua cabeça está sempre nas coisas proibidas. Você está me ouvindo, mesmo que é um pastor, mesmo, não importa quem você é, porque Deus não olha o título. Você talvez é um membro, é um pregador. Deus está a falar tanto para você como para mim. Você está envolvido com pornografia, está envolvido com bebidas alcoólicas, está envolvido com as coisas que não prestam. O Espírito Santo está a falar para você e para mim. Vamos jejuar, vamos matar a carne, meu irmão. Vamos matar a carne com jejum e a oração. Foi isso que Moisés fez. Aquele povo se corrompeu, mas Moisés não se corrompeu. Moisés ele estava 100% a sua consciência, a sua mente voltada para Deus. E a nona pergunta é, por que o rosto de Moisés resplandeceu? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, o rosto de Moisés de resplandecer foi simplesmente um resultado da conexão dele com Deus no Monte Sinai. Eu falei que ele ficou 80 dias. Ele ficou 80 dias no monte. O rosto dele brilhou.
Isso é que acontece mesmo. Sabe o que vai acontecer se você e eu nos santificarmos? Vivemos uma vida santa todos os dias, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, ouvir coisas boas todos os dias. A nossa vida vai resplandecer. A nossa vida vai brilhar. Talvez você, aquele tipo de pessoa, você no teu serviço, não tem diferença você com o ímpio. Não tem diferença você com as outras pessoas que não são cristãos. Porque o que eles fazem de errado, você também faz. Eles bebem, você bebe. Eles vejam pornografia, você também vê pornografia. Eles traem os seus companheiros, as suas esposas, você também faz a mesma coisa. Você trai, quer dizer, não tem diferença. Por quê? Porque você está envolvido com o mundo. Porque você está muito envolvido com as coisas desse mundo. Então, quando nós tomamos a decisão de se abster, de se afastar do mundo e ficar muito, muito, muito com Deus, a nossa vida resplandece. A nossa é como aquilo que está no livro de Provérbios, né? Como a luz da orelha vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tenha comunhão com Deus, meu irmão, todos os dias. Quando você despertar, a primeira pessoa que você tem que abrir a boca, tem que falar, antes de falar com a tua esposa, com o teu pai, não importa, você tem que falar com Deus. Deus em primeiro lugar. Você faz isso todos os dias, todas as semanas, todo mês, todos os anos, persistentemente, toda hora, a tua vida vai resplandecer como o rosto de Moisés resplandeceu. E a 10ª pergunta é: por que Moisés queria ver a glória de Deus? Glória a Deus. A palavra glória, meu irmão, significa brilho, resplendor, honra, vitória. Moisés, ele queria mais de Deus. Ele queria mais de Deus. Mas isso aqui, sabe por quê? Porque Moisés ele estava muito conectado com a presença de Deus. Isso é que acontece, meu irmão. Quanto mais nós nos envolvemos com Deus, sabe o que vai acontecer? Vamos ter ódio do pecado, vamos ter ódio desse mundo. Aquelas coisas que as pessoas gostam de fazer, vamos ter vontade de vomitar. Porque nós queremos Deus, queremos ver a glória de Deus. Mas Deus ele fez algo interessante. Ele disse: não, você não vai ver a minha glória, porque não tem ser humano nessa terra que vendo a minha glória possa viver. Mas Deus protegeu, colocou Moisés numa penha, numa rocha, e Deus passou. Aquilo foi suficiente, meu irmão. Que é para quando ele descer, o rosto dele brilhar, os filhos de Israel não conseguirem mais contemplar para o rosto de Moisés. Para o rosto de Moisés. E a pergunta seguinte que eu queria falar, essa é a 11ª, é: muita gente não prestou atenção que o Espírito Santo, que eu acabei de ler aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, diz o texto sagrado que Moisés, ele, quando já tinha envelhecido, ele havia dito para Deus que ele queria entrar na terra prometida. Mas Deus disse: não, Moisés, você não vai entrar na terra, porque Moisés tinha feito algo que Deus que no passado Deus havia dito que ele não poderia fazer. Por exemplo, quando o povo de Israel teve sede, no capítulo 17 de Êxodo, Deus falou que é para Moisés falar com a rocha, que ia sair água aqui para o bebê. Mas Moisés, como está virado, ele bateu na rocha. Por causa disso, né? E não só por causa disso, porque Deus também tinha uma outra coisa melhor para Moisés. Disse: você não vai entrar na terra prometida, Moisés. Os jovens vão entrar, você não vai entrar, você vai ver a terra através do monte Bet-peor, do monte Tabor. Você vai ver a terra, ele viu a terra. Deus falou: o que você acha da terra, Moisés? Contempla a terra. Diz: Deus, é uma terra maravilhosa, terra que emana leite e mel, tem árvores bonitas, tem coisas bonitas. Deus deixa entrar. Deus disse: você não vai entrar, Moisés. Você não vai entrar. Sabe o que diz o texto? Tem uma palavra no versículo 6 que chamou muito a minha atenção. Diz que Deus sepultou Moisés. A palavra sepultar tem muito significado. Um deles é esconder. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Presta atenção. Deus matou. É isso mesmo que você está ouvindo. É isso que você está ouvindo, meu irmão. Ouve o que eu estou a falar, que o missionário está a falar. Deus, ele matou Moisés, sepultou Moisés, escondeu Moisés. Como assim? Quando Moisés ele falou: Deus, vou entrar. Moisés Deus ele matou ele. Ele morreu de repente. Quando ele abriu os olhos, ele já estava no trono de Deus. Eu posso falar isso com respaldo bíblico. Nós lemos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos número 1 e 3, que quando Jesus estava andando com Pedro, Tiago e João, estava em direção ao monte. Jesus ele recebeu a mensagem de Deus, porque Deus falou lá: tem dois anciões de dias estão a vir falar com você, glória a Deus. Um deles era Elias, outro era Moisés. Sabe o que significa dizer, meu irmão?
Os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito, muito melhores do que nós. Moisés ele queria entrar na terra prometida naquele tempo, mas Deus não. Deus ele matou Moisés, escondeu Moisés na eternidade. Ele ficou lá no paraíso na eternidade, mas muitos anos, muitos séculos depois, ele apareceu lá com Elias, que é para ir falar com o Salvador. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa criar impacto em você, meu irmão. Olha, a cada dia que se passa, o mundo ele vai de mal a pior. Nós contemplamos que as pessoas, a cada dia que passa, elas estão mais afastadas de Deus. As redes sociais, a internet tem sido um meio tanto para edificação como para destruição. Hoje, quando nós contemplamos a mídia, o que nós vemos, as mensagens de Deus são mensagens que levam à destruição. Mensagens que levam à pornografia, que levam à sensualidade. Ou seja, o ser humano, o corpo do ser humano que deveria ser respeitado, que deveria ser elogiado, que deveria ser bem guardado, está exposto de maneira vulgar. Sabe, tudo isso é porque o ser humano está com o coração obstinado, o coração afastado de Deus. É isso que Arão falou para Moisés. Você sabe, meu irmão, esse povo é inclinado para o mal. As pessoas não estão a conseguir se converter porque elas são inclinadas para o mal e elas também não têm desejo de se voltar para Deus. Se for o caso, meu irmão, a inclinação para o mal leva ao abismo, leva à destruição eterna. Enquanto há tempo, meu amigo, minha amiga, se converta. Toma a decisão de entregar a tua vida a Cristo, de ver uma vida de santidade, de se afastar daquilo que não presta. De se afastar daquilo que não presta. O tempo que você perde, né, que é para ir na casa das pessoas, que é para ir fazer fofoca, ou para você rir, para você fazer o que não deveria haver. Se você for mais sábio, se você for mais inteligente e aproveitar esse tempo para a oração, para a meditação da palavra de Deus, você está a preparar a tua alma para a vida eterna, para o céu, meu irmão. Porque a vida aqui na terra é passageira. E uma coisa que entristece é que a cada dia que passa, as pessoas não estão a aprender. Mesmo as pessoas a perderem ente queridos, a perderem pai, a perderem irmã, a perderem amigo, a perderem aquelas pessoas que amam aqui nessa terra. As pessoas, mesmo assim, mesmo as pessoas a perderem as pessoas que elas gostam mais nessa vida, que são os pais, os irmãos, etc. A esposa, o esposo. As pessoas não querem se converter. As pessoas vivem um momento de tristeza, de luto, mas quando o momento passa, as pessoas voltam a ser as mesmas pessoas de antigamente, viciadas em pornografia, viciadas em álcool, viciadas nas paixões que esse mundo oferece. Se você continuar assim, eu tenho uma triste notícia para você. Então você vai ser mais um no meio da multidão e você vai ser mais um candidato ao fogo eterno do inferno. Então, se você tem amor pela tua vida, muda. A palavra conversão significa mudança de direção. Muda de direção. Aceita Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Toma a decisão de se batizar nas águas, se você não é batizado nas águas, né? E de buscar o Espírito Santo e de obedecer a palavra de Deus até a eternidade, até o fim. Porque a história desse planeta, meu amigo, minha amiga, está a chegar ao final. Só as pessoas que querem Deus, que têm fome e sede de Deus, é que vão ter o privilégio que Moisés teve, de entrar na vida eterna, glória a Deus, de olhar para Cristo, de desfrutar daquilo que, conforme diz o apóstolo Paulo, o olho não viu, que o ouvido não viu, que jamais subiu ao coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você amar a Deus, meu irmão, o que Deus ele tem para você é inimaginável aquilo que você jamais imaginou. Porque a palavra diz que não subiu o coração, nem mente imaginou o que Deus tem revelado para aqueles que amam. Mas para você tem que se converter, tem que parar de pecar, tem que parar de fazer o que não presta, tem que parar você que é casado de ter duas relações, de se envolver com uma pessoa que não é tua parceira. Não faz, tudo isso é resultado de um coração inclinado para o mal. Que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Espero que essa palavra tenha impactado você, tenha te abençoado em nome do Senhor. Eu vou fazer a oração final e assim espero que o Espírito Santo ele possa trazer um exame de nós mesmos todos os dias. Amém? Quanto mais nós estivermos voltados para as coisas de Deus, mais nojo, mais ódio nós vamos ter do pecado. E quanto mais afastados nós estivermos de Deus, mais envolvidos na podridão, nos vícios, nas coisas erradas que eu acabei de falar, vamos continuar a fazer. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus.
Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, não é por muito falar, Senhor, que a pessoa irá te ouvir, até porque a obra da regeneração quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Senhor Jesus, é bem verdade que os dias são maus. E a tua palavra ela diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, arrogantes, ingratos, fornicários, malfeitores, maldicentes, fofoqueiros, desobedientes a pais e mães, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tudo isso que a tua palavra diz, que o Espírito Santo inspirou a Paulo para falar, para escrever a Timóteo, é exatamente tudo que as pessoas são hoje, que o mundo de hoje, que as pessoas de hoje são. Mas que o teu Espírito possa salvar essa pessoa, meu Deus, que possa nascer um impacto, que essa pessoa possa ter o desejo de se converter, de se voltar para Cristo, de tomar a decisão de aceitar Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, que mesmo ele perdendo parentes, perdendo as pessoas que ele ama, que isso possa impactar, que ele possa tomar a decisão de ser uma nova criatura e se voltar para o Evangelho de Cristo. Pai, toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos, que de hora avante, meu Deus, que essa pessoa seja uma pessoa melhor. Espírito Santo de Deus, dá-me força, dá-me motivação, Senhor Jesus, de seguir ao Senhor até a eternidade, que eu não olhe para a esquerda nem para a direita, mas que o Senhor me ajuda a te seguir todos os dias, que todos os dias, que a força que o Senhor tem colocado no meu interior de orar, de meter na tua palavra, de pensar em Deus todos os dias, 24 sobre 24, para que o Espírito Santo possa fazer o mesmo nessa pessoa, que essa pessoa possa, que o Senhor faça brotar no coração dela o desejo, a vontade de desejar, de buscar, de gastar tempo e de obedecer princípios de Deus, assim com que ela seja uma pessoa melhor, ela tenha uma vida melhor e que ela assim venha a ter a salvação em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, eu só tenho que lhe louvar e lhe agradecer mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo, minha amiga, espero que essa palavra possa criar em você o desejo de se voltar para Deus. E é aquilo que eu te falei, cada mensagem, cada pregação, uma iluminação do Espírito Santo. Arrecada o quanto que é conhecimento possível. Conforme eu te falei, quanto mais perto você estiver de Deus, é muito fácil você ouvir a voz de Deus. Amém? Entra no meu canal, se inscreva lá, Inocêncio Walter Boanzi. Dá um like, fazendo assim você estará dando condições que é para o canal crescer e para a palavra de Deus alcançar muita gente que ainda não conhece o Evangelho. O meu canal está disponível no meu perfil, assim fica mais fácil as pessoas se inscreverem. Faça isso e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Obrigado por ter me ouvido. Até a próxima. Tchau.